Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira as leituras falam pra gente que a verdadeira felicidade está em seguir e servir a Jesus na pessoa do nosso próximo. Então, com alegria que nós possamos, né, com alegria e grande fé, participar desta liturgia. Então, a primeira leitura está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 2 a 12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 2 a 12. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, pórfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobriremos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitos testemunhos. Então, na primeira leitura são descritas as características dos falsos mestres e as consequências do contra-testemunho dos seus ensinamentos na vida da comunidade cristã. Então, é do orgulho, do prazer em discutir questões sem sentido que nascem os comportamentos contraditórios ao Evangelho. Invejas, contendas, insultos, ambição por riquezas. Então, Paulo exorta Timóteo e os líderes cristãos ao bom exemplo da justiça, da piedade, da fé, do amor e da mansidão. Então, que nós realmente possamos seguir, esses bons exemplos, que Paulo fala para a gente aqui na primeira leitura, O exemplo da justiça, da piedade, da fé, do amor e da mansidão. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3. Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3. E aconteceu depois disto que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho ao reino de Deus. O Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Então, no Evangelho, acompanhado pelos 12 e por algumas mulheres, Jesus passava por todas as cidades e por povoados, anunciando a boa nova do reino de Deus. Digna de nota são a forma como as mulheres discípulas como o evangelista São Lucas fala das mulheres, e a grande atenção dada pelo evangelista à presença e à atuação delas na vida comunitária. Primeiramente, elas são nomeadas Maria Madalena, Joana, Susana e várias outras. Em segundo lugar, foram curadas de doenças e libertadas de maus espíritos por Jesus, para segui-lo e servir. Então, em terceiro lugar, atuavam ativamente na comunidade ao lado de Jesus e dos outros discípulos. Então, ajudavam com os bens que possuíam. Estas mulheres serão vistas novamente na hora da cruz, em Lucas capítulo 23, versículos 55 a 56, e no dia da ressurreição,
em Lucas também, capítulo 24, versículo 10, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.